Isso. A partir de hoje, eu volto a usar o sistema de série nas minhas mensagens. Nós falamos há um tempo atrás sobre crenças limitantes, usando Davi como base, e mostrei como pessoas precisam vencer as crenças que buscam limitá-las. E a partir de hoje, eu volto a falar em série, mas agora com a temática Uma Mente Diferenciada. Eu quero mostrar a vocês que pessoas que frequentaram os mesmos lugares, que ouviram as mesmas coisas, que tiveram participação nos mesmos momentos, saíram dali vivendo coisas diferentes. Eu quero mostrar a você que num ambiente onde todos ouvem a mesma coisa, algumas pessoas se comportam de forma diferenciada, porque sua mente canaliza suas ações a viverem de formas diferentes. E é isso que leva a vida dessas pessoas para um outro nível. Quando Deus quer promover alguém, quando Deus quer levar pessoas a viverem outras coisas, a primeira coisa que ele precisa fazer é levar a mente dessa pessoa a pensar de uma forma diferenciada. É isso que faz diferença na vida das pessoas. Por onde eu tenho passado, eu tenho visto um culto como esse. Todos estão ouvindo as mesmas coisas. Numa dessas ministrações, eu vou trazer à tona novamente Pedro. Todos estão no barco, está escuro para todo mundo, está ventando para todo mundo, está todo mundo com medo. Aparece um homem em cima d'água andando e todo mundo está vendo. Qual é a diferença nesse ambiente? É que apenas um indivíduo dentre esse grupo consegue andar sobre as águas. Por que é que os 12 não andaram sobre as águas? Será que o único que tinha autorização de Jesus para andar sobre as águas era Pedro? Não. Se todos eles quisessem andar sobre as águas, eles andariam. Mas Pedro andou porque, mesmo vendo o que todo mundo estava vendo, ele agiu de forma diferente. Nossa mente é o nosso grande campo de batalha. É ela que nos faz ter a percepção das coisas que estão ao nosso redor ou no nosso interior. Nos desconcentrar ou nos dar a possibilidade de usar maneiras equivocadas de raciocínio, criar um ambiente de distração, é o que o diabo tem como arma sobre nós. Esse é o grande desafio de todos nós. Então eu quero mostrar a você que, se você deseja viver coisas diferentes, você precisa ter uma mente diferenciada. Deixa eu desvincular isso aqui de salvação, ok? A Bíblia tem duas máximas que precisamos entender. Primeira e principal, reino de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Oração de Jesus, seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no prioridade. Primeiro, primazia é céus. No princípio, criou Deus céus e terra. Seja feita a sua vontade aqui como já é feita lá. Então, o céu é prioridade. Ou seja, nada mais é mais importante do que a nossa salvação, do que a nossa vida eterna. Amém? Mas além dessa vida eterna, tem uma outra máxima bíblica, que é uma vida terrena. Que Deus disse a seu povo: eu vou levar vocês para comer o melhor desta terra. Vocês vão viver o incrível, o sensacional, as minhas bênçãos te seguir. Isso, nessa terra. São duas propostas diferentes. Cuidado para você não dizer: eu já estou satisfeito de ter meu nome no livro da vida, e perder a oportunidade de viver o extraordinário nessa terra. Mas também cuidado para não ganhar esta terra e perder a sua alma, a sua salvação. É esse equilíbrio que nós procuramos oferecer às pessoas. Então, hoje, eu quero mostrar a você algumas coisas que eu considero muito importante observarmos de pessoas com mentes diferenciadas. É isso que faz a diferença. Deus não tem panelinha, Deus não tem um grupinho que ele resolveu abençoar. Deus dá oportunidade e as pessoas aproveitam ou não. Então, põe para mim Números
capítulo 13, e vamos dar uma olhadinha. Eu vou ler bastante, vou falar pouquinho. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes. Preste atenção. Da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Isacar, Gigiel, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Zodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Satur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Feche seus olhos. O Senhor continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Preste atenção. Deus vai levar seu povo para um outro nível, ou pelo menos deseja. Certo? Deus quer tirar o povo de um cativeiro, aliás, já o tirou, e pretende levar este povo para uma terra de liberdade que mana leite e mel. Lá eles eram escravos, agora eles seriam senhores, pelo menos das coisas desta terra. Eles poderiam ter suas terras, seus negócios, seus gados, certo? Seus pertences, sua casa, suas tendas, coisas que no Egito eles não podiam ter. Deus está querendo levar esse povo para um outro nível, mas como levar alguém para um outro nível se esse alguém tem uma mente presa no nível anterior? O grande desafio é esse, libertar a mente. O desafio de Moisés não foi tirar o povo do Egito, e sim tirar o Egito do povo. Mentes limitadoras, mentes que impediam que as pessoas caminhassem para a nova esfera de relacionamento. Para que isso aconteça, Deus diz a Moisés: Moisés, faça o seguinte, pegue as 12 tribos e mande cada uma delas selecionar um homem, um cabeça, um príncipe, um cara que seja o representante, que seja a voz no meio do povo. Reúne os 12 e envia os 12 a Canaã, a terra que eu hei de dar ao povo. Então, são 24 olhos, 12 cabeças, ok? E todos eles vão para Canaã para olhar a mesma coisa. O gigante que está para um, está para o outro. O tamanho da uva que está para um, está para outro. O problema que está para um, está para outro. Presta atenção. Os obstáculos que estão para um, estão para os 12. A diferença não é o problema, e sim a maneira com que as pessoas olham para o problema. É isso que nós temos. É aí que a mente muda. Certo? O problema de viver casado está para todos os casais. A diferença é que alguns casais conseguem sobreviver aos percalços do casamento e outros não. Não é privilégio, não. É posicionamento mental. Então, Moisés não se meteu. Olha a sabedoria. Né? Vocês escolham seu líder e ele representa a tribo de vocês e vocês vão por 40 dias fazer o reconhecimento territorial do futuro de vocês. É isso. Eu vou permitir a vocês, é isso que Deus está falando. Vão para a terra antecipadamente. Que terra é essa? A terra que eu vou dar para vocês daqui uns dias. Então vão para lá, pegue todas as informações, tragam e narrem. É isso.
Então tá bom. Os 12 homens, só cabeça pensante, príncipe, só gente inteligente. Não foi escolhido ao léu, não. E esses 12 homens vão. Li cada um deles para você entender. Desde Rúben, o filho primogênito de Jacó, a Benjamim, o filho caçula. Todos eles foram olhar para a mesma coisa, para a mesma uva, para os mesmos caras, para as mesmas terras, para as mesmas gigantes, para as mesmas cidades, para tudo igualzinho. 40 dias depois, os caras voltam trazendo a notícia. E aí é que as coisas ficam diferentes. Não no que eles viram, mas no que eles pensaram quando viram. E aí eu preciso que coloque aqui o versículo 27, para que o povo comece a entender. Contaram-lhe e lhe disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e este é o seu. Os caras chegaram, os 12. Chegaram com as frutas e chegaram e disseram: ó, a terra que nós fomos ver lá, gente, mana leite e mel, mana leite e mel, mana leite e mel, mana leite e mel, todos 12, mana leite e mel, mana leite e mel. O fruto é bom? O fruto é bom, o fruto é bom. Todo mundo concorda, e todo mundo concorda. Então tá jóia, tudo certinho. Aí entra o verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades são fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Verso seguinte. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Preste atenção, 12 caras vão olhar para a mesma coisa, e 10 deles vão dizer: é impossível alcançarmos. Os caras são grandes, as cidades são fortes, os caras são poderosos, eles são muitos. É isso que nós vimos. Josué falou: espera aí, querido, não é assim não. Nós estamos olhando para o lugar errado. Os caras são fortes, sim ou não? Era mentira dos 10? Sim ou não? Os caras são fortes? São grandes? São muitos? São poderosos, sim ou não? O problema é só um. Os 10 caras estão olhando para os obstáculos, enquanto Josué e Calebe estão olhando para Deus. Você consegue entender isso? Problema é problema para todo mundo, crise é crise para todo mundo. A grande questão é: sua mente vai colocar o quê? Superpoder na crise ou superpoderes no Deus que você e eu servimos? É isso. Agora, mas pastor, deixa eu te falar. Para cada dia que ficaram espionando, é 1 ano que eles vão ficar no deserto para morrer toda a geração. Todo homem que saiu com vida do Egito, só 2 entraram em Canaã, Josué e os outros morreram todos. Por quê? Olha só. Aqui, ó. Os caras conseguiram ver o que ninguém estava vendo. A decisão é sua. Eu só vou te mostrar agora por que é que eles olharam por esse ângulo. É só isso. Talvez você consiga entender por que muita gente que você conhece não consegue vencer obstáculos e não consegue prosperar. E não adianta espiritualizar, querido. Ok? A vida é feita, ó, homem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22 ao 23. Todo corpo, alma e espírito sejam apresentados a Deus de forma irrepreensível. O que é um ser humano? Um corpo, uma alma e um espírito. Que tipo de problemas enfrentamos? Físicos, emocionais e espirituais. 3 esferas. É o que vamos ter que lidar. Quando nós vamos olhar aqui o que esses caras enfrentam,
eu preciso mostrar a vocês por que é que eles olharam de forma desanimadora. Primeiro, número 1, todos eles haviam nascido num ambiente de escravidão. Eles nasceram no Egito como escravos. E como escravos que nasceram, eles tinham mente de... E como é que um escravo pensa? Ele não pensa, ele executa. O escravo, ele não é treinado para pensar, ele é treinado para executar. É só isso. Qual é o grande problema da geração que vive sem resultados? É uma geração de pensamentos prontos. Elas pensam o que pensam, mas não conseguem pensar. Porque eles são escravos de pensamentos pré-programados. Às vezes, sem notar, eu brinco sempre com isso aqui. Se eu falasse para você assim, ó, fui sacar 10 mil reais no banco, meio-dia, ali no Santander, quando saí, o ladrão me roubou. O que você vai pensar? Poxa, pastor, deu mole? Sacar 10 mil, o senhor está ficando doido? Porque o que sua mente está dizendo? Eu que juntei o dinheiro, que depositei o dinheiro, que fui sacar o meu dinheiro, estou errado. E quem é que está certo? O ladrão. Se eu falasse para você que fui andar com o meu iPhone, 11 Pro ou Max, com fone de ouvido, e 11 da noite, e o ladrão veio e roubou meu telefone, o que você vai falar? Também uma hora dessa. O senhor queria andar com um telefone desse, porque essa é a hora do ladrão, não é a hora de eu andar. O que é isso? Isso são pensamentos prontos, que colocaram na nossa cabeça. Hoje nós temos muitas pessoas que se tornaram escravos dos pensamentos pré-programados. Pense o que todo mundo está pensando. Fale o que todo mundo está falando. Use o que todo mundo está usando. Compre batom. Lembra da propaganda? É quase um ambiente hipnótico. Certo? Uma mente escrava não leva você a lugar nenhum. Segunda coisa, equipamentos eletrônicos. Está emburrecendo as pessoas. Não sou contra a tecnologia, não, ok? Meu aparelho é de última geração. Mas vou te falar, viu? Hoje você pergunta um adolescente desse, um menino que era para ter uma velocidade extraordinária para pensar. Você pergunta, 6 vezes 8 mais 3 menos 2, e é igual a quanto? Dá para falar de novo? Eu não gravei nem a conta, quanto mais saber o resultado. Pare para pensar, se é que dá. Sim, hoje o que nós estamos vivendo? Uma escravidão mental. Ok? Coloca qualquer notícia e vira verdade. Porque as pessoas não pensam. Não pensam. Esse dia a mulher, o marido dela morreu, e ela falou que ele tinha se suicidado com 2 tiros. Como assim? Não, ele deu 2 tiros na cabeça dele. Prenderam ela, mas ele suicidou. Dona, não rolou. Então, a senhora dava pelo menos um só. Porque tem gente que sequer é capaz de parar para... O que é isso? Escravidão mental. Entendeu? Então, pare de ir pelo que os outros estão falando. Esse povo é um povo que tem dificuldade para pensar, porque a mente era escrava, pronta apenas para executar. As pessoas hoje são treinadas apenas para execução. Você sabe por que José se deu bem no Egito? Porque ele foi chamado para executar uma tarefa, interpretar o sonho do... E quando ele terminou de interpretar, ele disse para o faraó, se eu fosse o senhor, eu arrumava um homem para cuidar do novo sistema de plantio, de armazenamento, de comercialização do Egito durante 7 anos de prosperidade, para evitar desperdício, para fazer mais com menos, certo? Para alcançar propósitos.
O faraó pediu ele isso? Não. Ele foi chamado para executar uma tarefa, mas posterior a executar uma tarefa, ele faz aquilo que não foi chamado para fazer. Por quê? Porque apesar de alguém achar que ele era escravo no Egito, ele nunca foi escravo no Egito. Ele nunca foi escravo na casa de Potifar. Ele nunca foi um prisioneiro. Porque na casa de Potifar, José não se comportava como escravo. Na prisão, ele não se comportava como prisioneiro. Por quê? Porque era a sua essência. Hoje eu vejo pessoas, todas engessadas. Por quê? Porque foram programadas como escravo. Não pense, certo? Não permita que a sua mente crie nenhum tipo de questionamento, nem de raciocínio. Aliás, a geração mais antiga fez isso conosco. Você lembra quando nossos pais diziam assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso a gente quer dizer, não posso ir. Por que eu não posso ir? Cala essa boca, que eu te arrebento. Fica me perguntando por que você não pode ir. O que era isso? Isso era, inconscientemente, um pai escravizando o pensamento do seu filho. Na igreja, gente. Ô pastor, por que não pode usar calça comprida? O inimigo está trabalhando no seu coração. Você está querendo pecar? Não, só quero usar uma calça comprida. Sangue de Jesus tem poder. Uma vez meu pai chegou em casa e falou com o pastor. Pastor, eu estou saindo de casa e minha mulher está andando na bicicleta. Eu não tenho mais o que fazer. O pastor falou, rebenta a bicicleta. Porque na época do meu pai, andar de bicicleta para a mulher era pecado. Preste atenção. A mente. Libertar a mente é um grande desafio. O que eu olho para esses homens eles saíram do Egito, mas o Egito continua neles. Sim, eles pensam como escravos. Isso, os pensamentos deles são extremamente limitados. Então, o que eles olham? Eles não têm armas, eles não têm material bélico, eles não têm estrutura, eles não têm treinamento militar, eles não têm nada. Então, a mente deles está dizendo, nós vamos sucumbir diante do inimigo. Só que dois camaradas conseguem enxergar que do lado deles tem um Deus mais poderoso do que os que estão contra eles. A mente desses dois camaradas, Josué e Caleb, saiu. Elas romperam e eles foram para outro nível. Segunda coisa que eles tinham como escravo, a segurança do básico. Pensa em algo que limita a mente. Quem já ouviu a frase da mãe ou da avó, meu filho, você tem que arrumar para a sua segurança um emprego de carteira? Não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que é limitador. Quem nunca ouviu alguém dizer para você, olha meu filho, você tem que estudar pelo menos até o ensino médio. O que é isso? Isso são mentes que estão procurando limitar. Ter saúde já é bom demais. Presta atenção, uma mente escrava é uma mente que ela se adequa ao bom. E preste atenção no que eu vou te falar agora. Tem uma coisa que é muito pior do que uma vida ruim. Sabe o que é? Uma vida boa. Porque o cara que vive uma vida ruim, ele quer sair, sim ou não? Vamos olhar? Vou voltar para a Bíblia aqui. José. Ele está bem na casa de Potifar, sim ou não? Sim ou não? Ele quer sair de lá? Porque lá é bom. Ele é governador da casa do eunuco de Potifar. Ou do faraó. Sim ou não? Então o emprego dele é bom? Ele quer sair de lá? Mas Deus tira ele de lá e bota ele numa prisão. Ele quer sair da prisão? Sim ou não? Sim ou não? Ele diz ao copeiro, lembra de mim. Porque a prisão era ruim, mas ele queria sair da casa de Potifar, porque lá era. Mas se ele fica na casa de Potifar, ele não ia viver o sensacional. Porque o bom te impede de viver o extraordinário. Eu queria dar uma proposta para você. Você veio a essa vida, ela é uma só. Vem aqui para viver o extraordinário com Deus, o incrível. É isso. Essa é a proposta que eu tenho feito para as pessoas.
Uma mente que faz com que você não fique preso a essas coisas extremamente medíocres. E quando você ouvia a palavra medíocre, ela te machucava, não é? Porque medíocre parece ruim. Não, medíocre quer dizer aquele que está na média. É só isso. Se sua mente não mudar, vai ser assim, uma mente escravizada, pensamentos prontos, coisas pré-programadas. Se sua mente não mudar, o que vai ser? Coisas extremamente limitantes. E não tem nada de errado, se isso te faz feliz. Eu só preciso te mostrar que essa não é a única opção que você tem. É isso. A escravidão fez com que esses indivíduos, certo, se apegasse à segurança do básico. Sabe qual é a reclamação do povo caminhando para Canaã? Que saudade das cebolas. Que saudade dos pepinos. Que saudade dos alhos. Lá nós tínhamos água. No Egito nós estávamos bem melhor. É assim que funciona. Mas sabe qual é o problema? Às vezes, a gente acaba falando para pessoas que viveu há tanto tempo nesse ambiente, que olha e diz, pastor, o senhor está de brincadeira. Não. Vamos lá? Moisés chega para o faraó e diz, Deus mandou libertar o povo para adorá-lo. O que o faraó diz? Vão, mas deixe as mulheres, vão, mas deixe as crianças, vão, mas deixe o gado, vão, mas deixe isso. Sempre eu vou reter alguma coisa e te deixo ir para quê? Para que você não vá muito longe. Se eu retenho alguma coisa sua, meu projeto é fazer com que você retorne. É assim que funciona. O inimigo tem montado um ambiente para que as pessoas não consigam ir muito longe. E aí eu pego a terceira parte dessa mensagem. Qual é o problema desses indivíduos terem essa mente ruim assim? É porque eles só conheciam o Egito. Eles nasceram ali, aquilo era o mundo deles. É assim que funciona. Eles não conseguem enxergar outra coisa que não sejam aquilo. Ok? Eles não sabem nada sobre cultura africana, não sabem nada sobre cultura asiática, não sabem nada. As pessoas só conseguem olhar para aquele mundo. São conteúdos inúteis que abastecem a mente dessa geração. São conteúdos fragmentados, onde você nunca sabe o que é verdadeiro. E terceiro, o desinteresse pelas coisas relevantes. É impressionante como nós vivemos uma geração de uma mente desinteressada pelas coisas relevantes. Nós queremos segurança e sequer sabemos o nome do secretário de segurança. Nós queremos lutar por causas e sequer. Eu falei isso no primeiro culto. Não estou falando aqui porque tem um político presente. Não porque eu falei no primeiro culto. Se você estava aqui, você sabe que eu falei. Mas a maior burrice que nós podemos pensar é que política e religião não devem se fundir. Ah, não. Vamos lá. Deus quer levar o povo para segurança com alimento, abrigo e proteção no Egito. Manda um rapaz de 17 anos para o Egito e esse camarada desenvolve uma estrutura onde ocupa o cargo de governador. Deus quer tirar esse povo do Egito. Vai mandar um garoto nas águas para ser treinado para ser faraó, porque governador não tinha força suficiente para tirar o povo do Egito. Então Deus vai levantar um político altamente, uma alta patente para tirar o povo. Aí acontece o que vocês sabem de Moisés, né, criar toda aquela situação. Tá bom? Você quer ir mais à frente? Vamos lá. Daniel, ok? Vai para a Babilônia com um cargo altamente político. Você quer saber? O sistema caiu. O sistema babilônico mudou de poder. Os persas invadem a Babilônia, matam Beltesazar, e você sabe quem é que está no poder político? O Daniel. Você quer ir para o Novo Testamento? É isso? Jesus morre. Quem é que reivindica? O
corpo de Jesus, um senador do Império Romano, chamado José de Arimateia. A nossa mente precisa mudar. Se a nossa mente não mudar, nós não vamos derrubar esse sistema com joelhos somente. Davi não vai matar Golias com oração, estendendo a mão. Era pedra no alforje. Nós precisamos abrir a nossa mente para colocar a gente no poder, botar essa garotada aí em lugares, relevantes, para fazerem a diferença. Mas não, nós vamos nos acovardar, nossa mente está preocupada com os céus, então vamos para lá, mas não reclama do que está acontecendo aqui. A mente tem que mudar. É esse cativeiro mental que as pessoas precisam se libertar. Se nós não amadurecermos para isso, nós vamos sofrer e muito. A mente vai para outro nível, pronto. É assim que funciona. Esses camaradas, o que eles vivem é o quê? Os danos causados pela escravidão, os danos causados pela segurança do básico e os danos causados por não terem informação. Você vê como é que as coisas mudou no nosso país quando nós passamos a ter informação? Hoje ninguém faz mais nada escondido. Vai tudo para? Sim ou não? Isso nos ajudou demais. Agora deixa eu te mostrar aqui, não repara não que eu fico assim falando, que eu fico nervoso. Está gritando por quê? Porque eu fico mesmo. Porque presta atenção, olha o que esses caras tinham a favor deles, que só 2 aproveitaram. Os outros 10 deixaram passar. Primeira coisa que esses caras aproveitaram, Josué e Calebe. Um Deus disposto a fazer coisas extraordinárias a seu favor. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Pensa em alguém que está afim de levar a sua vida para o incrível. Esse alguém é Deus. O problema é que ele tem um grande opositor. Sabe quem é? Quem é? Os culpados não falam. Quem é? Nós. Olha o que o profeta diz. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de pensamentos de e não de, para dar a vocês o fim que vocês. O que Deus está falando? Eu sei o que você quer para você, para o seu casamento, para a sua vida. Bom negócio que tu quer, hein? Então eu estou junto contigo para dar o fim para você que você. Mas está ruim disso acontecer. Porque você é um sabotador do seu próprio projeto. Sabe o que Josué e Calebe descobriram? Que eles eram o menor número, sim ou não? Que eles eram mais fracos, sim ou não? Que o inimigo era mais poderoso, sim ou não? Mas que Deus era acima de tudo isso. Porque Deus queria fazer. Gente, olha, eu estava conversando ontem, tentando voltar para casa do Acre, com o Rodolfo, que era um dos vocalistas dos Raimundos. Certo? E nós estávamos falando exatamente sobre essa situação, sobre um Deus que está afinzão de pegar a sua vida e levar você para uma esfera extraordinária. Querido, Deus está afim de fazer o extraordinário, o incrível, o sensacional. Só que Ele vai fazer na vida de todo mundo, sim ou não? Sim ou não? Não. Porque a turma não quer. Pastor, eu quero. Não quer, você não quer. Eu tenho certeza que você não quer. Você não faz nada. Ô, gente, o impossível, antes de tornar possível, tem que ficar viável. Esse dia, eu já falei isso aqui, eu fui num cara, e o cara falou para mim assim, pastor, a Bíblia diz que a fé move montanha. Eu falei, é verdade. Pois é, cara, eu tenho aqui na minha propriedade ali, um morro ali, e estou querendo que ele vá lá para aquele outro lá, que lá é alagado. O que o senhor acha? E eu não sou louco, né? Claro que vai, rapaz! O senhor acha que eu levo para lá? Eu falei, leva. Você mesmo já falou, café remove montanha. Ele falou, pois é, pastor. Olha só, vê se dá para ser assim. Eu tenho fé, 2 caminhões e uma máquina. Eu falei, melhor, hein? É porque eu já estava com vontade de tirar, fui comprando devagar. Você acredita que esses dias, menino, eu fiquei abismado. Eu cheguei lá, o morro não estava. O morro, eu estou falando sério, vocês estão rindo? O morro. Eu falei, cara, mas o morro foi para lá, pastor.
Eu falei, caraca, que morro maneiro que foi. A fé remove. Ele falou, a fé, meus 2 caminhões. A fé sem obras é? Pois é. Diga que você tem fé, mas me mostre suas obras. Deus está querendo fazer. O problema é que nós estamos achando que Ele vai fazer sozinho. Aí você não tem que ler a Bíblia, você tem que arrumar a lâmpada do ladinho. Senta, esfrega. Fala, olha, isso, amo. Porque com Bíblia não vai rolar. Vida com Deus é parceria. Não é monólogo, é diálogo. Certo? É assim, não é solo, é dueto. Você faz a sua parte e Deus faz a... Olha, saiu aqui tudo. O inimigo está furioso, sangue de Jesus. Cadê meu esboço, Senhor? Olha o Satanás. Não é não, pelo menos comigo não veio. Só se você trouxe. Já estou acabando, já que já está passando na hora aqui. Certo? Preste atenção. Com Deus, você vai viver suas próprias histórias. Você já viu aquela pessoa que conta o milagre da vizinha? A minha vizinha ficou curada. O filho da minha prima passou na faculdade federal. E a outra irmã lá da igreja. O pessoal parece mero narrador de histórias alheias. Está na hora do raio parar de cair perto de tu e te acertar. Está na hora de você viver suas próprias histórias, de contar o seu próprio milagre. Você passa em cima da nota de 100 e o cara vem atrás e grita, achei. E você olha e diz, passei aí, caramba. E o pior, o cara bota a nota de 100 no meio de 5, que ele já tinha. E tu não tem nada. Está na hora de você contar suas próprias histórias. Saia dos bastidores da vida, puxe essa cortina, suba no palco da vida e vai protagonizar suas próprias histórias com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Vá viver o incrível, porque isso é possível. Você entende? Para com esse discurso que não tem nada de espiritual. Agora, presta atenção. Moisés era um líder com muita experiência com Deus. Os caras podiam olhar, não podiam. Pensa Moisés. Era para ter morrido num infanticídio, não morreu. Foi treinado para ser faraó, depois matou o egípcio, teve que fugir, porque o faraó estava atrás dele, o cara sobreviveu. Viu uma sarça pegando fogo, voltou, libertou o povo. Pensa. Ô, gente, preste atenção. Se eu estou perto de um líder desse, eu fazia igual Josué. Ei, Moisés, beleza? Estou aí, irmão. Por quê? Porque você vai morrer. E se você vai morrer uma hora, eu vou continuar essa história. Ô, gente, a história dos discípulos já acabou, sim ou não? E dos profetas? Sim ou não? E agora tem que ser a nossa. Por favor, atenda o chamado. Vá para a sua vida, saia daqui hoje, falando aí, quer saber de uma coisa? Vida. Fui, beijinho no ombro e vá embora. Entendeu? Saia daqui hoje falando, fala para o seu marido, ó, nosso casamento morreu hoje, pelo menos aquela droga. Hoje nós vamos para uma droga mais forte. Isso aí, metanfetamina. Isso, vamos para o sobrenatural. Essa vidinha medíocre. Gente, saia daqui. As pessoas falam, pastor, o senhor é louco. Louco é quem não vive. Eu tenho vivido o incrível, o sensacional, o extraordinário. E sabe o que é pior? Quando eu falo disso, sabe o que as pessoas pensam, Augusto? Dinheiro. Pastor Cláudio está rico. Menino, olha, eu tenho muito dinheiro ainda para ganhar. Está tudo espalhado por aí. Também não estou precisando de nada, não. Sabe nada, não. Entendeu? É assim que funciona. Estou feliz da vida. Ah, tem o casamento que queria? Não tem, mas está lá. Glória a Deus, estamos levando. Eu tenho a saúde que queria? Não tem, mas está aí. Dando uma tossidinha, uma dor de cabeça no corpo todo. Tenho uma fé que gostaria, cuspir no fogo. Não, mas dou minhas labaredas. De vez em quando. Tem a igreja que gostaria de pastorear. Não, mas tem você, está aí. Louvado seja Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Gente, nós só temos uma oportunidade de vida.
Nós viemos nesse mundo para tirar onda, para se divertir. Sabe? A moça falou comigo assim, pastor, eu falei isso aqui, vou morrer porque eu estou com câncer. Eu falei, menino, conversa com câncer. Explica a ele que se ele matar a senhora, ele também morre. Fala para ele, ô câncer, olha só, o negócio é o seguinte, isso é quase um suicídio me matar. Então eu faço o seguinte, você já estava aí há muito tempo que o médico falou que nem adianta agora buscar tratamento, porque você já está aí há 15 anos. Então, se você ficou aí mais 15, vamos fechar um acordo aí, pô. Porque as pessoas descobrem que tem câncer há 10 anos e morrem com 15 dias. Explica o câncer, seu otário, se você me matar. Converse com ele. Porque você sabe que a maioria das pessoas que morrem dessa doença não morrem mais delas, mas dos danos causados pelas emoções de saber que vai morrer sem ainda nem ter morrido. Mente. Entendeu? Então, você que não casou, vá se divertir enquanto não entra nessa cilada. Você que já casou, hashtag chupa essa manga. Vamos brincar, vamos divertir, vamos viver o céu. Porque já o culto acabou. E sabe o que os problemas estão fazendo? Te esperando ali fora. Para assombrar você. Nossa, agora o culto acabou. Você riu tanto, mas agora você vai ver. Fique de pé nesse momento. Senão eu vou continuar, já passei 9 minutos ali. Nem sei se é 9 ou 4. É 4. São 4. Não precisa apertar a mão, precisa, só olha para quem está do lado com aquela cara de vencedor. Assim. Que é isso, hein? Feche seus olhos. Pai, nós temos ouvido tantas coisas, tantas propostas que muitas vezes são esquecidas logo após as nossas reuniões. Propostas de palavras que mostram que pessoas que conviveram no mesmo ambiente foram capazes de aproveitar, de extrair as coisas boas, de guardar o seu coração e levar a fé consigo. Nós não queremos ser melhor que ninguém, mas queremos ser melhor do que fomos ontem. Queremos uma versão melhor de nós mesmos. Assim como nós trocamos os nossos smartphones por uma versão mais aprimorada. Que assim seja a nossa vida levada de nível em nível, de fé em fé, de glória em glória. Leva-nos aos nossos lares para uma semana de bênção, uma semana de vitória. Uma semana onde veremos, ó Deus, que a mente escrava, limitante, e que era alimentada por informações inúteis, ficaram para trás. Nós vamos aproveitar a oportunidade de ver um Deus tão bom, tão poderoso e misericordioso, agindo em nosso respeito. Abençoe a nossa nação, abençoe a nossa família, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam, que Deus te abençoe.